gliconeogênese e a produção da glicose. Como já vimos, a gliconeogênese é a síntese de novo da glicose a partir de compostos não glicídicos como o glicerol, lactato, alguns ácidos aminados, chamados ácidos aminados glicogénicos, e o propionato. E vai ocorrer envolvendo as reações reversíveis da glicólise e depois algumas reações que eram irreversíveis e que são revertidas por outros processos que nós já vimos. Quando nós partimos do glicerol, para obtermos glicose, o que vai acontecer é que o glicerol inicialmente vai ser fosforilado pela sínese do glicerol, forma-se o 3-fosfato de glicerol, que pela desidrogênese do glicerol 3-fosfato origina fosfato de dihidroxiacetona. Este fosfato de dihidroxiacetona, com outro fosfato de dihidroxiacetona que será convertido a fosfato de gliceraldeído, pode assim formar o 1,6-bisfosfato de frutose, que pela fosfatase que vai reverter um dos passos que era irreversível, dá o fosfato 6 e desta forma permite formar o fosfato 6 de glicose. No caso do fígado, através da glicose 6-fosfatase, podemos depois formar a glicose e colocá-la na corrente sanguínea. Daí que o glicerol seja um dos substratos para a formação de glicose e que é particularmente importante quando temos um jejum mais prolongado e que há mobilização dos triacilgliceróis com maior libertação do glicerol. Neste caso do glicerol, verificamos que se gasta, reparem, para formarmos uma glicose, se considerarmos que precisamos de 2 gliceróis, 2 vezes um ATP, formam-se 2 vezes um NADH, e, portanto, se considerássemos que o NADH poderia entrar para a mitocôndria e formar ATP, 2 NADH poderiam formar 5 ATPs, que daria um balanço positivo em termos de saldo energético correspondente a cerca de 3 ATPs. Se em vez do glicerol tivermos o lactato, como nós já vimos, a desidrogênese do lactato permite converter o lactato em piruvato, neste caso com formação de NADH. O piruvato teria que entrar para dentro da mitocôndria e pela carboxilase do piruvato originar oxaloacetato. O oxaloacetato será convertido a malato. O malato sai da mitocôndria, novamente origina oxaloacetato já no citosol, que depois, através da carboxicínase do fosfoenolpiruvato, com gasto de GTP, equivalente a ATP, origina o fosfoenolpiruvato e este, via glicolítica 1,6-bisfosfato de frutose, pela fosfatase, ou se quisermos a fosfatase, ou 1,6 frutose 1,6-bisfosfatase 1, origina o fosfato 6 de frutose, que é convertido a fosfato 6 de glicose, que no fígado poderá originar glicose. Reparem que noutros tecidos, por exemplo o músculo, este lactato pode ser utilizado para depois este fosfato de glicose ser armazenado sob forma de glicogênio. Quando olhamos para a via escrita desta forma, observamos que se gastam 2 ATPs, um na passagem de piruvato a oxaloacetato, na carboxilase, o segundo na passagem do fosfoglicerato a 1,3-bisfosfoglicerato. Era uma das reações que permitia formar ATP na glicólise.
Se considerarmos que precisamos de 2 lactatos para formar uma glicose, temos aqui o gasto de 2 vezes 2 ATPs. Depois, há também o gasto de mais 1 GTP por cada lactato, que seria 2 vezes 1 GTP. Teríamos, na conversão de lactato a piruvato, a formação de um NADH e, na conversão de malato a oxaloacetato no citosol, a formação de outro NADH. De seguida, teremos ainda a considerar um gasto de NADH na mitocôndria para a conversão do oxaloacetato a malato e novo gasto de NADH no citosol, agora para a passagem de fosfoglicerato a gliceraldeído, aquele passo que na glicólise formava o NADH. Ora, quando olhamos para este mecanismo, é verdade que se formaram dois, eu vou considerar que, claro que isto é sempre vezes 2, porque tem de ser 2 lactatos para dar uma glicose, mas vamos olhar só para estes números. Teremos que se formam 2 NADHs e que se gastam outros 2 NADHs. E, portanto, teríamos um gasto global de o equivalente a 3 ou 2 vezes 3 ATPs. O problema, muitas vezes, de acordo com alguns autores, é que estamos a formar 2 NADHs no citosol, a gastar um no citosol, mas o outro é gasto na mitocôndria. O que implicaria que um destes NADHs que se formou no citosol teria que entrar para dentro da mitocôndria e como, especialmente no fígado, a principal forma de entrada do NADH para a mitocôndria é através da chamada lançadeira do malato, e o malato está a sair, isto não seria, muitas vezes, segundo alguns autores, não seria compatível, e, portanto, neste caso, estes autores apontam um outro processo que é, em vez do, no caso do lactato, em vez do piruvato dar oxaloacetato e este dar malato, a ação da carboxicinas do fosfoenolpiruvato dentro da mitocôndria, formação do fosfoenolpiruvato na mitocôndria e depois a sua saída. E desta forma, temos na mesma o gasto destes 2 ATPs, mais um GTP da carboxicinas, só que agora apenas há o gasto, ou melhor, a formação do NADH na conversão do lactato a piruvato e o seu gasto na passagem de glicerato a gliceraldeído. E alguns autores apontam, no caso do lactato, esta formação. Deixo ao critério qual é que fará mais sentido. Lembrando apenas que há outros processos pelos quais os equivalentes redutores podem ser transportados para dentro da mitocôndria. Se em vez do lactato tivermos alanina, a alanina pela transaminase origina piruvato. Mais uma vez o piruvato entra para dentro da mitocôndria, pela carboxilase do piruvato, oxaloacetato, desidrogena-se a malato, malato sai da mitocôndria, volta a formar oxaloacetato, oxaloacetato pela carboxicinas do fosfoenolpiruvato origina o fosfoenolpiruvato e este depois segue a via glicolítica e com as reações da gliconeogênese, formando ou fosfato de glicose na maior parte das células, ou então, no caso de glicose no fígado. Mais uma vez aqui, precisaríamos de 2 alaninas para formar uma glicose e teremos o gasto de 2 ATPs, 1 GTP, a formação de um NADH no citoplasma, o gasto de um NADH na mitocôndria e o gasto de um NADH no citoplasma.
como se forma e gasta o citoplasma. Neste caso não teríamos o mesmo problema que eu referi há pouco relativamente ao lactato e por isso já aqueles autores que há pouco defenderiam a carboxicina de fosfenolpiruvato na mitocôndria já não põem o problema em relação à alanina. Não é só a alanina que pode dar piruvato, outros aminoácidos, como a cisteína, glicina, serina, treonina ou triptofano, no seu metabolismo também podem formar piruvato e, portanto, todos eles são considerados como sendo glicogénicos. No caso de outro aminoácido, o aspartato, ou até a asparagina é degradada a aspartato e o aspartato pode sintetizar a asparagina. A aspartato também por uma transaminase, a transaminase do aspartato, pode formar oxaloacetato. Oxaloacetato, pela desidrogénase do malato, origina malato. Este pode sair da mitocôndria, novamente pela desidrogénase dar oxaloacetato, carboxicínase a fosfenolpiruvato e depois a mesma via até a glicose. Neste caso, iríamos ter o gasto de um ATP, um gasto de um GTP, a formação de um ADH no citosol e depois o seu gasto, o gasto de um ADH na mitocôndria e o tal gasto de um ADH no citosol. Genericamente, mais uma vez, vamos precisar de gastar energia. No caso do propionil com enzima A, o propionil pode ser formado a partir de aminoácidos como a metionina ou isoleucina, ou aparecer na beta-oxidação de ácidos gordos de cadeia ímpar, ou, eventualmente, como já vimos, a partir do propionato, que pode aparecer na fermentação, especialmente na fermentação que ocorre a nível intestinal, mas nesse caso teremos o gasto de 2 ATPs para formar o propionil-CoA, como já vimos. Ora, o propionil, por uma carboxilação que gasta ATP, dá um metilmalonil, que aparecia a forma de L, depois daria origem ao succinil. Também temos um aminoácido da valina que dá metilmalonil. O succinil, sendo componente do ciclo de Krebs, pode originar fumarato, fumarato-malato, malato sai, oxaloacetato já no citosol, carboxicínase dá o fosfenolpiruvato e depois continua o resto da via glicolítica. Fazendo aqui também as contas, teremos o gasto de 2 ATPs na carboxilação do propionil-CoA e na passagem do fosfoglicerato a bisfosfoglicerato. Se considerássemos o propionato, teríamos o gasto de mais 2 ATPs na fosforilação, na passagem a propionil-CoA. Depois temos o gasto de GTP, da carboxicínase, a formação de um ATP ou GTP, se quiserem, na conversão de succinil-CoA a succinato, a formação de um FADH2 a nível mitocondrial, a formação de um NADH já no citosol e depois o seu gasto daqui na via glicolítica, ou, se quisermos, a gliconeogênese. Mas também, mais uma vez, teremos globalmente um gasto energético. Temos ainda o glutamato. O glutamato, também por uma transaminase, pode originar o alfa-cetoglutarato, um componente do ciclo de Krebs, que vai ser convertido a malato. Mais uma vez, malato sai da mitocôndria, oxaloacetato fosfenolpiruvato e depois dá a glicose. Aqui teremos o gasto de um ATP, o gasto de um GTP, a formação de um ATP na mitocôndria, a formação de um NADH na mitocôndria, de um FADH2 também na mitocôndria, que é a desidrogénase do alfa-cetoglutarato, aqui a desidrogénase do succinato,
a formação de um NADH na mitocôndria, o gasto de um NADH no citoplasma, o que daria, neste caso, um balanço energético positivo. Não é só o glutamato que pode originar alfa-zetylglutarato, a glutamina também pode ser sintetizada a partir do glutamato, mas é degradada a glutamato, e ainda outros aminoácidos, como a arginina, a prolina e a histidina, também são degradados a glutamato. Assim, genericamente, vimos o piruvato a originar oxaloacetato, malato e a sair. Vimos também o glicerol a entrar a este nível, originando fosfato de hidroxiacetona. Verificamos que havia o lactato e vários aminoácidos, como a alanina e outros, podiam originar piruvato. Eventualmente, no caso do lactato, teremos que considerar esta passagem. Enfim, deixo ao critério. E depois, outros aminoácidos que originam o oxaloacetato, o succinil-CoA, o alfa-zetylglutarato, ou ainda o caso da fenilalanina e tirosina, que originam o fumarato. Todos eles vão poder ser utilizados para a formação de glicose. Como vimos, na maior parte dos mecanismos havia gasto energético. E daí a importância, muitas vezes, da oxidação dos ácidos gordos. Por um lado, quando os ácidos gordos são oxidados a acetil-CoA, forma-se NADH e FADH2 dentro da mitocôndria, o que permitem a obtenção de energia para muitos destes mecanismos que, como vimos, iriam ter um balanço negativo. Mas, para além disso, outro efeito muito importante é que o acetil-CoA resultante da beta-oxidação dos ácidos gordos permite desviar este piruvato da desidrogênase do piruvato para a carboxilase. Lembra, no vídeo sobre a regulação desta via, referi que o acetil-CoA ativa a carboxilase do piruvato e inibe a desidrogênase do piruvato. E quando nós beta-oxidamos os ácidos gordos, produzimos uma quantidade elevada de acetil-CoA, o que permite fazer este desvio. Para além disso, e em especial nesta desidrogênase do malato, precisamos de NADH. Ora, como também durante a oxidação dos ácidos gordos há um aumento de produção de NADH, este aumento de produção de NADH permite deslocar o oxaloacetato para malato, favorecendo a sua saída da mitocôndria e, portanto, também a síntese de ácidos gordos. Obrigado pela vossa atenção e espero que tenham gostado.